Olá, meu nome é Fábio Cordeiro dos Santos e hoje eu gostaria de falar com você que vai fazer a admissão de um funcionário. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com documentos, os documentos obrigatórios, os documentos facultativos e os documentos que a legislação ela veda, ok, ou proibidos, enfim. Vamos começar pelos obrigatórios. Então são obrigatórios na admissão a carteira de trabalho, a carteira de cadastro do PIS, a prova de quitação com o serviço militar para os homens, né? O título de eleitor, a certidão de nascimento ou casamento, o cadastro de pessoa física, o CPF, carteira profissional ou de classe e a cédula de identidade. Vou começar agora com a carteira de trabalho. Então, o artigo 13 da CLT, ele diz o seguinte, que é documento obrigatório para exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, assim, ainda que em caráter temporário e por exercício por conta própria ou qualquer atividade profissional remunerada. Então, o que o texto diz para nós? Que a carteira de trabalho ela é obrigatória para todo aquele trabalho remunerado. Então, o que nos diz isso? Se você trabalha numa ONG, né, você vai prestar um serviço numa ONG, só que você é voluntário, então você não vai ter a tua carteira assinada, tá ok? Então são obrigados a possuir a CTPS os empregados urbanos e rurais, servidores públicos, regidos pela CLT, então não é todo servidor público. Tem aqueles que são regidos lá, que fazem o concurso e entram, então eles não assinam a carteira. Os empresários, os produtores rurais, que são proprietários ou não da terra, né? O segurado especial. O que é o segurado especial? É aquele que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, sem a utilização de empregados. Então, se você trabalha lá por conta, né, individualmente, e faz a contratação de funcionários, então você não vai assinar a sua carteira de trabalho, tá ok? São obrigados também os profissionais liberais, os médicos, engenheiros, advogados, enfim, todos esses profissionais aí. Os atletas de futebol, então, lá, se você é torcedor aí do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, né, não vamos brigar aí, enfim, o teu jogador favorito, ele tem a carteira de trabalho assinada junto ao clube. E os trabalhadores temporários, então vamos pensar, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 28/12, na realidade 29/12, então final de ano aí o comércio está bombando, né? Então lá o empresário vai contratar um pessoal lá só para suprir essa necessidade, essa demanda de final de ano, então com um prazo estabelecido, né? Ele vai ser obrigado também a assinar a carteira de trabalho desse pessoal. E aqueles trabalhadores avulsos. Agora vamos entrar com a questão do prazo de devolução. Então você coleta a carteira do funcionário, mediante você vai apresentar um recibo, né? Vai dar um recibo para ele que você está recebendo, e você tem 48 horas para devolver essa carteira para o funcionário. Claro, mediante a recibo também, porque isso pode gerar uma multa depois. Vamos pensar o seguinte, e se o empregado não tiver a carteira de trabalho? Então, nas localidades onde não houver emissão da CTPS, o trabalhador que não possui o documento, né, a CTPS, poderá ser admitido no emprego, porém, o empregador ficará obrigado a permitir no prazo de 30 dias da admissão, presta atenção, o comparecimento do empregado num posto de emissão mais próximo a fim de solicitar o referido documento. Então, dentro de 30 dias, você tem que liberar, você contrata ele, dentro de 30 dias você permite que ele vá lá e faça a solicitação desse documento. Nesse caso, no ato da admissão, deverá ser fornecido ao empregado um documento no qual constem a data de admissão, a natureza do trabalho, o salário, a forma de pagamento, se é por mês, por tarefa, diário, por hora, enfim. Ocorrendo a dispensa do empregado antes da emissão da CTPS, você deverá fornecer para o empregado um atestado no conste todo o histórico da sua relação empregatícia. Tá ok? Então você vai emitir esse documento para depois, né? Esse documento vai ser emitido e depois no próximo emprego ele pode apresentar
esse documento que você vai dar para ele, tá ok? Esse atestado. Então acho que sobre carteira de trabalho é mais ou menos isso daí. Então o cadastro do PIS então o cadastro, como é que é feito o cadastro? Na primeira via da CTPS, o cadastro do PIS/PASEP será de competência da Superintendência Regional do Trabalho, e quando couber pelas gerências regionais do trabalho e emprego e as unidades descentralizadas de emissão de CTPS informatizada. Então, porque como a demanda é muito grande de emissão, então existem convênios, né, para emitir esse documento. Assim, o trabalhador que ainda que não tiver sido cadastrado no PIS/PASEP, no momento do requerimento da primeira CTPS, apresentará na Superintendência Regional do Trabalho, além dos documentos necessários para a emissão da carteira, a cédula de identidade, o CPF, o título de eleitor, que nesse momento, quando sair a tua carteira de trabalho, a carteira de trabalho do funcionário, já vai sair com todos esses dados, né? Já sai com o número do RG, do CPF, do título, entendeu? Então, se apresentar lá, já vai sair nesse momento. Só que existem alguns casos que essa carteira de trabalho ela não é informatizada. Ela é emitida aquele modelo mais antigo, né? Então ele não nesse momento ele não vai vir com o número PIS. Então no primeiro emprego é de responsabilidade do empregador fazer esse cadastro junto à Caixa. Então para fazer esse cadastro você vai fazer através do Conectividade Social ICP, que é aquele que você utiliza lá o certificado digital. Então você vai gerar um arquivinho no teu sistema de folha, vai encaminhar para a Caixa através do Conectividade Social e mais ou menos, normalmente é de um dia para o outro, se tiver tudo certinho o arquivinho, a Caixa já vai te devolver o arquivo com o número do PIS novo. Me adiantei um pouquinho aqui, me desculpe. Então, para quem que é obrigado o PIS? Então, o PIS ele é obrigado para empregado, assim definido pela legislação trabalhista, inclusive aquele que seja vinculado a uma repartição oficial estrangeira, desde que seu contrato de trabalho seja regido pela legislação brasileira. Então, o pessoal está no consulado, alguma coisa assim, uma repartição estrangeira, tá aqui dentro do Brasil, então, se o contrato de trabalho dele ser regido pela nossa CLT, ele será obrigado a ter o PIS. O empregado de cartório não oficializado, o empregado doméstico, né, conforme eu comentei anteriormente, o pescador artesanal, o trabalhador avulso e o trabalhador rural. Então o PIS ele é necessário para recolhimento do FGTS, né, e até para esses profissionais eles poderem requerer depois, né, se cumprirem com a legislação até o seguro-desemprego, tá ok? Próximo documento que a gente vai falar aqui é sobre a quitação do serviço militar. Então, sobre a obrigatoriedade. A legislação trabalhista ela não contém nenhum dispositivo que exija que o candidato ao emprego comprove a regularidade da situação junto ao serviço militar. No entanto, a lei número 4.375 de 1964, que dispõe sobre o serviço militar, que foi regulamentada pelo decreto 654 de 1966, ele estabelece que nenhum brasileiro entre 1º de janeiro do ano que completar 19 anos até 31 de dezembro do ano que completar 45 anos de idade poderá, sem fazer prova de estar em dia com as obrigações militares, entre outros, ingressar como funcionário, empregado ou associado à instituição ou empresa, ou associação oficializada, subvencionada, cuja existência ou funcionamento depende da autorização de reconhecimento do governo federal, estadual ou municipal. Então, quais são os documentos, né, que comprovam essa quitação militar? Lembrando que isso é para homens, né? Isso é obrigatório para homem. Então, o certificado de alistamento limitar, o certificado de reservista, o certificado de dispensa em incorporação, certificado de isenção, certificado de situação militar, a previsão de reforma, o atestado de situação militar e o atestado de se encontrar desobrigado do serviço militar, concedido aos que optarem pela nacionalidade brasileira. Então isso aqui é mais
para estrangeiro, tá? Até a assinatura do seu termo de opção. Acontece, se você não tiver em dia com o serviço militar, você que tem uma profissão regulamentada, vamos pensar, por exemplo, você é um engenheiro, você não vai conseguir tirar seu CREA, tá ok? Vamos para o próximo aqui, título de eleitor. Então, a questão da obrigatoriedade. Conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 14º e a Lei 4.777 de 65, que sobre o Código Eleitoral, são eleitores brasileiros maiores de 18 anos, sendo então o alistamento obrigatório e facultado aos menores de 16, né, até os 18 ele é facultado. Certidão de nascimento ou casamento. Então, a certidão de nascimento ou casamento, ele é uma prova, né, para fazer o cadastro dos seus dependentes. Então, ela é obrigatória por quê? Porque os seus filhos, né, até 14 anos, eles podem, você, dependendo do teu salário, se não ultrapassar lá as faixas, você tem direito ao salário família, né? Então, se você não tiver a certidão de nascimento, você não tem direito também a receber esse salário família. E também a de casamento, tua esposa ela vai entrar, o seu esposo vai entrar para a questão também como dependente para a questão do imposto de renda. Então você está lá na folha, na hora de reter, né, vai se considerar todos os seus dependentes e isso vai bater na retenção e vai ser definido ou não se você tem imposto retido na fonte lá na tua folha de pagamento ou esse valor ele vai diminuir, tá ok? Eu vou estar falando num próximo vídeo sobre essa questão da retenção de imposto de renda na fonte, tá? Vocês vão acompanhando aí que logo a gente pega e produz algum conteúdo para essa finalidade, tá ok? Vamos em frente, para vocês não ficarem cansados, né? Então, o CPF, conforme determina o regulamento do imposto de renda, estão obrigados a inscrever no CPF, entre outras, as pessoas sujeitas à apresentação da declaração de rendimentos e aquelas cujos rendimentos estejam sujeitos ao desconto do imposto de renda, ou estão obrigados ao pagamento de imposto. Portanto, na contratação do empregado, deve a empresa solicitar o CPF. Então, essas informações eles vão para a Receita Federal, através da DIRF, coisa e tal. Então, por isso que isso é obrigatório, né? Até para que a Receita ela depende desses dados, né, para fazer os cruzamentos de informação. Então, a gente falou sobre a obrigatoriedade. Então, conforme eu falei para vocês aqui, a empresa ela será obrigada, né, nesses casos, né, informar para a Receita, na DIRF, né, você pega e manda essas informações lá para a Receita Federal. Carteira profissional de classe, ela é obrigada para aqueles profissionais que têm aquela profissão regulamentada. Por exemplo, o engenheiro, o médico, né, o advogado, o próprio contador, entre outros. Então, todas aquelas profissões que têm uma regulamentação, elas são obrigadas, o profissional que queira exercer essa profissão, ele é obrigado a ter essa carteira profissional. Então, o Conselho de Classe é um órgão fiscalizador, né, da profissão. Fiscaliza, que cria, né, ações para aquela determinada profissão. Cédula de identidade. Então, a carteira de identidade é emitida pelos órgãos de identificação dos estados e do Distrito Federal, tem fé pública e é válida para todo o território nacional. Então, ela que comprova a tua identificação, né? E, no caso, o que acontece? Se, no momento de você emitir a identidade, você colocar lá, você apresentar lá teu PIS e teu CPF, então, eles vão ser cadastrados na tua identidade e você fica dispensado na hora da admissão de apresentar esses documentos. Então agora nós vamos falar um pouco sobre os não obrigatórios e os proibidos, tá ok? Então vamos falar sobre a questão desses antecedentes criminais. No momento da contratação de empregados, é comum as empresas exigirem, além de documentos e apresentações obrigatórias, aqueles que eu falei, para a contratação, além desses que eu te falei, né, essa questão dos antecedentes criminais.
Só que acontece, a Constituição Federal diz que lá no artigo 5º e no artigo 5º lá inciso 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Então isso pode gerar um certo constrangimento, né? Então isso pode gerar um dano, ensejar um dano moral ou material pelo empregado. Ó, por outra vez, ó, no artigo 1º da Lei 9.029 de 95, proíbe tal prática discriminatória em relação ao emprego, que seja admissional ou na manutenção do vínculo empregatício, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. Então, note-se então que essa lei ela proíbe qualquer tipo de discriminação. No entanto, aqui temos a Lei 7.002 de 1993, que trata, entre outros, a segurança para estabelecimentos financeiros, as normas para a constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram os serviços de vigilância e de transporte de valores, que diz que, para o exercício da profissão de vigilante, o interessado deverá comprovar, entre outros, não ter antecedentes criminais registrados. Então você sabe que então existe todo esse embate. Então o que nós orientamos? Antes de pedir, seria interessante você se aconselhar junto ao Ministério do Trabalho ou até a tua entidade de classe, tá ok? O atestado de gravidez. O atestado de gravidez é um outro caso muito complicado, pessoal. Pelo seguinte, que existe uma vasta legislação que fala sobre essa questão da proibição. Então, a questão, como é que está na legislação? Assim consiste crime a exigência de teste de exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou atestado de gravidez. A adoção de qualquer medida pelo empregado que configurem indução ou instigamento à esterilização genética. A promoção de controle de natalidade, assim não considerar o oferecimento de serviço de acompanhamento ou planejamento familiar realizado por meio de instituições públicas e privadas submetidas às normas do SUS. Então, o que acontece? O empregador ele não pode, de forma alguma, né, restringir essa questão de natalidade. Então, é proibido na hora de emissão a solicitação de um atestado de gravidez. Né? Isso é sujeito a multa, tá ok? A carta de referência, então muitas empresas elas pedem, né, essa carta de referência até para uma análise de perfil do candidato. Então existe também muito embate sobre a questão de se a empresa anterior ela é obrigada ou não a dar essa carta. Então não existe na legislação nenhum tipo de obrigatoriedade, então isso fica a cargo da empresa. Isso acontece. Só que vamos pegar, por exemplo, o funcionário na empresa anterior, né, teve algumas atitudes lá não condizentes com as boas condutas, né? E na hora de emitir, o empregador anterior, no caso, ele não vai poder emitir uma carta de referência desabonando esse funcionário. Porque senão vai caber, né, de acordo lá com o artigo 5º inciso 10º, até um dano moral. Então, por isso, é muito bom na hora de você emitir se atentar essa questão. Vai emitir, é uma liberalidade tua, você pode emitir ou não, né? Mas se for emitir, só se for para coisas positivas. E outra coisa que eu comentar com vocês, ó. O artigo 442A da CLT fala sobre essa questão da comprovação da experiência superior a 6 dias. Então, para fim de contratação, o empregador não exigirá do candidato ao emprego a comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Tá ok? Então tá aí a legislação sobre essa questão. Porque muitas empresas até cometem esse erro até às vezes na divulgação de valendo lá experiência superior a 6 meses. Pode ensejar até a multa. Tá ok? Então, pessoal, por hoje, o que eu gostaria de conversar com você é isso. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, então siga-me nas redes sociais, né, no Facebook, né,
Aqui está a nossa página no Twitter, siga a gente no Twitter. Aqui o canal do YouTube, onde provavelmente você vai estar vendo esse vídeo, ou enfim. É bom se você se inscrever no canal lá, que sempre, toda semana a gente tem material aí. Além de material da parte de recursos humanos, a gente tem material na área fiscal, né, questão de de tributária. Temos material também voltado para a gestão de negócios, né. E qualquer coisa, manda um e-mail pra gente aí, ó. Esse é o nosso e-mail. Você pode mandar suas dúvidas lá. Se tiver dúvidas também pode colocar lá no canal do YouTube, lá na nossa página no Facebook. Né? Estamos aí para compartilhar conhecimento, para somar, né? Num tempo de informação, então eu gostaria de somar e multiplicar com vocês aí. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado, né? E acompanhem os nossos próximos vídeos. Próximo vídeo a gente vai fazer um vídeo aí sobre a questão do exame admissional, né? O ASO lá, sobre outros temas aí na área de admissão. Então toda semana vai ter um vídeo novo sobre esse tema de admissão. Tá ok? Um forte abraço aí, espero que vocês tenham gostado.